Acho que sim, Diego. Acho que esse pedido de visto do Bolsonaro lá, ele passa aí do excessivo. Primeiro, recibo de culpa no cartório. Segundo, de medo da justiça, medo da prisão, né? O Sakamoto foi muito feliz quando ele falou que o Bolsonaro fugiu do país no final do ano passado, porque foi o que aconteceu. E esse comportamento dele é o comportamento de alguém que está em fuga da justiça e fugindo das responsabilidades que ele tem que, às quais ele tem que ser submetido, como um ex-presidente que cometeu crimes ao longo do mandato e há investigações em relação a ele. Portanto, essa esticada da estadia dele lá nos Estados Unidos, claramente está passando recibo de culpa no cartório. Ele está vendo que as evidências, as provas contra ele, elas são fortes e podem levar a uma responsabilização penal objetiva e de medo e de temor. Alguém que teve 49% dos votos, que se recusa a fazer a transmissão da faixa presidencial, uma coisa simbólica. No caso ali, foi até uma ausência que preencheu uma lacuna. Foi melhor para o país que o Bolsonaro não tivesse na posse. Mas ele é um dos articuladores, o principal articulador da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Não há a menor dúvida sobre isso. Ele orientou, ele estimulou e ele sabe que ele pode ser responsabilizado. Né? Você lembrou bem agora também da questão do genocídio Yanomami. Não há dúvida de que ele promoveu um genocídio em terra indígena. O estímulo dele ao garimpo ilegal, à invasão de terras e a forma como ele conduziu as nomeações para a FUNAI e a fiscalização do IBAMA, do meio ambiente, foi para facilitar uma matança na reserva Yanomami. Portanto, não há a menor dúvida de que o Bolsonaro é um ex-presidente que tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Esse negócio que basta só ficar inelegível, tirar ele do jogo eleitoral, não sei pouco, porque ele, na presidência da República, ele estabeleceu um padrão que não pode ser aceito. Aqueles cartões corporativos, aqueles pagamentos em padaria, daquele jeito, financiando motociata, os crimes que cometeu ao longo da pandemia, a peste de genocida, que é correta em relação a ele, que o massacre Yanomami, o genocídio Yanomami acabou com a discussão filosófica, jurídica, que havia sobre o uso do termo genocida em relação ao Bolsonaro. Portanto, esse pedido de visto é confissão de culpa e medo da polícia, medo da prisão. Exato, a gente não tem minuta golpista. Eu desconfio que todo mundo que esteja nos assistindo agora também não tenha uma minuta golpista em casa. Por quê? Porque a gente não é golpista. Simples assim. Essa história de que todo mundo tinha uma minuta golpista em casa, isso mostra o quê? Um governo golpista. Compartilha com pessoas com uma base golpista, que achava normal ter um documento golpista guardado nas suas casas. Né? Isso começa por aí, ou seja, essa tentativa de menosprezar por parte do Valdemar da Costa Neto a situação, documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, só piora a situação. Isso aí está muito claro. Depois ele deu uma entrevista, na verdade, apresentando Bolsonaro como um idiota, né? Como uma pessoa hipossuficiente, como tosco, como criança, infantilizado, tenta tirar ele do baralho, colocar Michele Bolsonaro, fazer uma nuvenzinha de fumaça por lá também, para tentar reduzir. Não, ele não é. Para tentar o quê? De repente, falaram, nós tivemos um presidente imbecil, né? Tipo, não tem nada a ver, não era golpismo, é só imbecilidade, também não ajuda em nada. Agora, vamos lembrar que é o seguinte: demorou para que o Valdemar da Costa Neto fosse arrolado, na verdade, né, como alguém que efetivamente atacou o Estado Democrático de Direito, o que foi aquela ação golpista por parte dele, por parte do PL. O PL se prestou ao papel de office boy de golpismo, né, do presidente da República, do golpismo do presidente da República. Eles fizeram o quê? O PL, vamos lembrar que ele entrou com uma ação pedindo anulação de 59% das urnas no segundo turno. A cara de pau foi tão grande que ele só pediu no segundo turno. No primeiro turno, ele falou não. Por quê? Porque no primeiro turno as urnas elegeram o PL como o maior partido da Câmara dos Deputados, com 99 deputados, o que vai dar a ele acesso ao maior fundo eleitoral e ao maior fundo partidário. Ele falou: não, primeiro turno não, o problema é o segundo, é o nível de cinismo e de picaretagem muito grande. Para quê? Para tentar melar as eleições presidenciais, para tentar
fazer valer o discurso de Jair Bolsonaro de que as urnas tinham sido roubadas, que tinha havido fraude, etc., mesmo sabendo que ia perder. Aí que aconteceu? Xandão, Alexandre de Moraes, mete uma multa de 29 milhões de reais, né, litigância de má-fé, e agora ele colhe também um outro fruto, sendo arrolado como golpista. Eu conversei com representantes de 4 ministérios, né, para entender o que eles estavam pensando, programando para isso, né. É claro que o exemplo, né, a partir sobre o qual é discutido, foi a desintrusão, a expulsão de garimpeiros, né, de 40 mil garimpeiros durante a década de 90, quando a terra indígena Yanomami foi criada, né. Então, mas de lá para cá, muita coisa mudou. Agora os garimpeiros atuam com tecnologia, agora você tem um crime organizado mais forte lá na região, né, na região de fronteira. Você teve um presidente da República que foi o principal vetor de ocupação desse garimpo ilegal dentro da terra indígena, e as cadeias produtivas eram menos complexas do que hoje. Agora, grosso modo, o presidente Lula ele até adiantou, eu falei na matéria, ele já falou, não, vamos cortar o tráfego aéreo. A FAB, uma das ações é a FAB cortar o tráfego aéreo. Por quê? Na verdade, o pessoal entender, grosso modo, a melhor forma de você tirar o pessoal de lá é você fazer um cerco, como se fosse um sítio, sitiar uma cidade medieval, mas é o contrário. É a mesma lógica, você não vai sitiar uma cidade, um lugar, porque a Amazônia é gigantesca, mas você vai interromper fluxos de entrada e fluxos de saída. Entrada tem o quê? Entrada você tem alimentos, você tem para garimpo, você tem combustível para garimpo, você tem armas para garimpo, né? Ou seja, indo para lá, você tem fornecimento desses produtos, você para de fornecer esses produtos, você gera um colapso na base, e do outro lado, você tem o fluxo de ouro que sai de lá, passa por intermediários, né? Passa por processadores, passa por intermediadores, por exportadores e vai para fora ou para dentro do Brasil, tanto para o mercado de joias quanto para o mercado de eletrônicos, né? Chip, ouro, todo mundo sabe, matéria-prima. Então, você tem esse processo. Quando você confisca ouro, quando você bloqueia o fluxo de fora, gerando prejuízo, principalmente para os financiadores, porque o pessoal que está lá, os garimpeiros, tem financiamento por trás, gente graúda. Quando você bloqueia de um lado e bloqueia do outro, você começa a fazer com que o pessoal tenha um problema de gestão. E aí entraria a essa questão de você fechar espaço aéreo exatamente para evitar esse fluxo. O que tem um ponto, é claro, que isso também vai prever que o Exército, junto com isso, o Exército, Ministério Público Federal, Polícia Federal, FUNAI, entre, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, Inspeção do Trabalho, tudo, entre nos garimpos para retirar os garimpeiros à força se for necessário. E aí, todo mundo que eu falei deixou claro, é claro que eles vão reagir. É claro que tem muito garimpeiro lá que vai reagir à bala. Então, não é uma coisa simples. E antigamente era espingarda, rifle, 38. Hoje em dia é fuzil e semiautomática, né? Muitas vezes até com policial fazendo bico de segurança de garimpo. Então as coisas são muito mais complicadas, né? Passa também por isso, esse processo de desintrusão, tirar, né, ponto a ponto, e, claro, um dos pontos importantíssimos que quase ninguém fala é gerar emprego para esses garimpeiros. Imagina só, não há uma contagem exata de quantos garimpeiros está lá, tem de 20 a 40 mil. E aí esse pessoal vai precisar de emprego. As áreas da onde eles saíram, as cidades onde eles saíram, vai precisar de investimento público, política pública, né? E aí você tem vários ministérios que vão atuar, porque se você não gerar emprego, não gerar qualidade de vida para esse pessoal, pode ser que eles não entrem na terra indígena Yanomami, mas vão caçar ouro na terra Munduruku, na terra Caiapó, no Cinta Larga e por aí vai. Qual?